Hoje o Sala de Três está recebendo uma pessoa, uma mulher fantástica. Ela é fotógrafa, escritora de livros infantis, palestrante e hoje em dia ela não é mais a mulher do Amir Klink. O Amir Klink é que é marido de Marina Klink. Marina, obrigada por ter vindo. Obrigada. Para mim é um prazer. Estou super feliz de ter sido convidada para essa sala de três. Na verdade, virou sala de quatro. Sala de quatro. Hoje é sala de quatro. Marina, amor, a gente já começa perguntando, né? Você vive numa família em comum com as suas 3 filhas. E a gente sabe que enquanto a gente leva os filhos para uma aventura na Disney, você leva suas filhas para uma aventura na Antártica, né? Então, a gente quer saber como que é viver numa família em comum e diferente de todas as outras. Eu acho que eu me casei com um homem em comum e eu entendi que essa era uma oportunidade de eu formar uma família em comum. E eu parto do princípio que o mundo a gente faz parte da natureza, nós somos uma engrenagem dentro desse grande mecanismo que é o planeta Terra, e eu enxergo que os principais destinos têm a ver com a natureza. Por isso, ao invés de levar para as meninas, desde pequenininhas, para lugares onde todo espaço foi criado por alguém para oferecer uma certa emoção, eu pensei, por que não levar as meninas sempre a lugares onde a natureza seja soberana e elas possam mergulhar nessa essência e descobrir, através daquilo que vai acontecendo, das surpresas do caminho, elas irem descobrindo emoções. E foi essa conduta que eu adotei desde que elas eram muito pequenas. E essa é a prerrogativa que eu mantenho até hoje, quando nós temos que escolher o destino de férias. Que legal. E qual a idade da Marininha, por exemplo, que é a mais novinha, qual a idade que vocês foram a primeira vez, para a primeira viagem, a expedição para a Antártica? Então, quando ela tinha 5 anos, teve uma festinha na escola e ela tinha feito uma lembrancinha para dar para o pai. E na hora da entrega dessa lembrancinha para os pais, ela ficou congelada no centro da quadra, porque as professoras falaram, agora está na hora dos alunos entregarem os seus presentes para os seus pais. E o pai não estava lá, porque o pai estava na Antártica. E ela sentiu bastante, ficou congelada no centro da quadra, e eu, de alguma maneira, procurei ir até ela e explicar, minha filha, teu pai não está aqui, mas eu tô, você pode dar para mim, que é a mesma coisa. E ela ficou muito triste, e ela não queria me entregar, e eu percebi que a Antártica, que é o destino favorito do Amir, tinha se tornado uma vilã na nossa vida. E eu pensei, eu tenho que ressignificar o destino Antártica para essas crianças, né? Porque nós temos 3 filhas. E nesse momento da ressignificação, eu comecei a pensar como fazer para uma criança que sente muito a ausência do pai, ter orgulho do pai não estar presente. Aí eu entendi o quanto era importante elas entenderem aonde o pai estava para que elas tivessem orgulho da ausência. E só tem uma forma de conseguir isso, seria levando elas para a Antártica. E foi por isso que, quando nós fomos até Paraty, na praia, recebeu o Amir, que estava chegando de viagem, ele desceu do barco depois de uma volta completa ao redor da terra, né, uma viagem com tripulação, o veleiro já era um veleiro grande. Eu falei, Amir, estou muito feliz que a tua viagem foi um sucesso, mas eu quero comunicar a você que na próxima vez a família inteira vai também, porque não é certo a gente ficar sempre esperando você chegar e elas não compartilharem da experiência que é estar lá. E foi então que ele se surpreendeu, ele disse que eu tinha ficado louca, a minha família achou também que eu tinha enlouquecido. E aí eu falei, não, eu estou muito ciente, né, muito segura da minha decisão. Eu sabia que eu estava assumindo uma responsabilidade muito grande, mas em contrapartida era uma forma maravilhosa de fazer com que elas participassem desse projeto também. E foi um ano de planejamento para, no final do ano, na virada de 2005 para 2006, nós estivéssemos embarcados no Paraty 2
e juntos cruzássemos a travessia do Drake. E eu me lembro que a Marininha fez 6 anos quando nós estávamos no Cabo Horn, que é um dos pontos mais famosos pelas histórias de naufrágio que ocorreram lá. E, na verdade, a gente pegou um tempo bom, a gente foi seguindo a meteorologia e a viagem foi um sucesso. Quando a gente chegou lá e percebeu a dimensão daquele mundo de gelo e o quanto estava sendo intensa aquela relação entre nós, naquele lugar único, e era só nossa família e mais os 4 amigos no barco, eu percebi que elas estavam desfrutando bastante do lugar. Eu comecei a ter que aprender sobre os animais que habitavam ali, que eu não conhecia a história, nem quais era a responsabilidade que nós teríamos que ter sobre o contato que a gente estava na aproximação com eles. E eu percebi que aquela viagem estava sendo não só uma viagem de férias, mas estava sendo uma viagem de um grande aprendizado para todos nós. E eu falei que, então, para não perdermos essa oportunidade, elas deveriam fazer diários, pequenos registros, onde cada uma teria o seu olhar sobre aquela viagem. Uhum. As gêmeas tinham 8 anos, a Marininha fazendo 6 anos, mas eu percebi que era possível que elas fizessem cada uma os seus registros. Então, esses foram os registros que elas, no princípio, né, da viagem, não queriam fazer, mas que com o passar do tempo, elas passaram a assumir o compromisso de fazer as anotações, os desenhos, para que nada daquela viagem se perdesse. E foi todo um processo para que elas entendessem a importância dos registros. Uhum. E quando nós voltamos para o Brasil, eu organizei os diários das 3, compilando trechos de cada um desses diários, e usei fotografias que eu tinha feito na viagem, contratei um estúdio de design e busquei uma editora para que eu pudesse publicar um livro, que na verdade eu fiz a edição, né, toda a editoração, a organização de conteúdo, mas a autoria do livro era delas, porque eu extraí fragmentos dos diários delas. E esse livro é esse aqui, ó. Hoje, vou pegar aqui. Ele está adotado aqui em São Paulo, em umas 80 escolas aqui na capital. É esse aqui. A gente ia falar sobre isso também, né, Mel? A Mel recebeu. Já vou. Eu falo essa parte lúdica com as crianças, né? O jeito que você conseguiu trazer essa parte prática para o papel, né? Foi mais ou menos isso, esse último livro. Porque os outros 3 são fotografias, correto? Eu tenho 3 de fotografia e tenho 2, um infanto-juvenil, que é esse aqui, que é Antártica. Ele já está na 12ª edição, ele já vendeu quase 40 mil cópias e é sempre para um público a partir de 6 a 12 anos, né? E para os menorzinhos, aí eu pensei num outro, né? Esse aqui o texto era meu, né? Porque lembra que eu falei? Esse aqui eu peguei os diários delas que elas não queriam fazer, mas na marra eu falei que elas tinham esse dever, né? Comigo na viagem, elas fizeram os textos e aí através do meu amigo ilustrador, a gente acabou encontrando uma forma de compartilhar vivências e as experiências. E pergunta. A história desse livro, né, que a Mel perguntou. Não, eu ia te fazer essa pergunta, como é escrever para criança? Então, aí, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa nessa decisão, né? Porque essa história de fazer um livro que abordasse o público infanto-juvenil é o seguinte, eu pensei assim, a capa não pode ter um desenho muito infantilizado. É uma coisa que eu aprendi por isso a escolha dessas ilustrações em vetor, né, vetoriais. Aí eu aprendi com um amigo que tinha um filho, porque olha, os desenhos originais seriam assim, ó. Aí falei com a editora, né, ela falou assim, realmente, se você coloca um desenho desse aqui na capa, você está fazendo com que esse livro seja para crianças dessa idade, de 8 anos, né?
que nunca uma criança de 10, 11 vai andar com um livro debaixo do braço, mesmo que o conteúdo seja bom, com uma capa que nem essa. Aí a gente fez essa escolha, né, Vitória? Aí meu amigo que tem um filho pequenininho disse assim, criança não gosta de foto pronta, criança gosta de imaginar as coisas. E foi aí que eu contratei um amigo, que é um ilustrador chileno chamado Cárcamo, que ele é aquarelista, para fazer as ilustrações. Porque aí ele fez as ilustrações baseadas em fotografias que eu tinha feito. Ficou lindo. Ai, bacana. Marina, sabemos que sua grande paixão agora é a fotografia. Sua exposição, um olhar nômade, com fotos que você tirou de inúmeras viagens para a Antártica, é maravilhosa. Obrigada. Um pouquinho, como foi essa exposição? Transição. A Marina Klein se encontrou na fotografia? Sim, foi de uma maneira mais inusitada, porque eu estava contando sobre a nossa primeira viagem para a Antártica em família, e eu fiquei tão impressionada com tudo que eu via, que eu comecei a fotografar tudo, absolutamente tudo, o tempo inteiro, naquela tentativa da história não se perder, de nada se perder, das experiências ficarem armazenadas, e elas são de verdade armazenadas nos HDs que a gente tem. E eu ouvi, antes de ir embora, eu falei para o Amir que eu queria ter uma fotografia vista de um outro ângulo, né? Ao invés de tirar a fotografia de frente, eu queria ter uma imagem tirada de cima, aquela história de um outro olhar. E quando eu subi no alto do mastro do Paraty, que tem 33 metros de altura, eu fui içada por uma cordinha, né? Quando eu estava lá em cima, fotografando, nessa outra perspectiva, o barco visto de cima, eu fiquei um tempo ali, começou a nevar, e o amigo gritou, Marina, desce daí. E eu não queria descer, porque estava tudo muito legal para mim. Você tem essa imagem, Marina? Tenho. Depois manda pra gente. A imagem que mudou minha vida. Aí ele falou assim, Marina, desce daí, que as fotografias que você faz não servem para nada. Aí na hora que ele falou isso, assim, eu comecei a chorar. E eu falei, o que eu faço agora? Né? Eu atiro a câmera daqui de cima, eu finjo que eu não estou ouvindo, finjo que eu não estou escutando, ou eu acato o que ele está dizendo e desço e fico comportada, tocando a minha vida, que era a organização de eventos, que era o que eu fazia. E sabe o que eu fiz? Eu não desci. Eu fiquei lá em cima, repensando, processar o que eu tinha escutado. E no final, eu entendi que ele tinha razão. As fotografias que eu fazia não serviam para nada. Só que eu deveria repensar como fazer para que elas servissem para alguma coisa. Então, que deu origem numa série de livros de fotografia, que deu a origem no livro das meninas, que deu origem nas palestras que eu comecei a dar nas escolas, usando fotografias da viagem para poder contar experiências para crianças e falando para um público feminino de uma maneira que empoderasse as mulheres para elas também, de alguma maneira, ter a coragem para mudar. Eu fico muito feliz por eu ter, depois de 30 anos organizando festas, ter começado um novo ciclo na minha vida, né? Quando eu era menininha, eu organizava festas. De repente, agora adulta, eu estou fazendo um projeto que para realizar os meus próprios sonhos, né? Então, eu faço viagens pelo mundo para lugares improváveis, para trazer para as pessoas imagens desses lugares, porque eu sei que a maioria das pessoas não vai conseguir chegar onde eu cheguei, não vai passar o perrengue que eu passei para poder chegar lá nesse lugar, para fazer uma viagem para uma criação de renas na Lapônia, nas auroras boreais, andar de trenó com cachorro, ou mesmo subir a montanha dos gorilas para ver uma família de gorila em Uganda, fazendo uma viagem de 3 dias de carro para poder chegar nesse lugar. Mas é muito legal, quando você às vezes ouve um desaforo, talvez seja uma das oportunidades que a gente tem de virar essa chave e repensar a nossa vida. E foi por causa de um desaforo que eu ouvi, uma provocação, que eu comecei um novo ciclo na minha vida. Eu tenho... o meu último livro de fotografias é esse. Contravento, que eu fui visitar uma colônia de pinguins imperadores, que foram 80 pessoas, né? Um lugar super especial. E de repente eu poder estar lá diante desses pinguins imperadores, né, que são tão especiais, acho que a maior gratificação da minha vida foi
levar à exposição essa Enfim os Imperadores, que eu chamei, porque eu tinha ido para a Antártica 15 vezes, e foi na 16ª que eu estive próxima de um pinguim imperador. Que é o lugar, é difícil chegar, você tem que usar um quebra-gelo, você tem que ir um pedaço com helicóptero, tem que caminhar 1,5 milha a pé em cima de uma placa de gelo. E eu sei que não é uma viagem para qualquer pessoa, porque de repente eu voltei para cá, montei essa exposição lá no prédio do Google, na Faria Lima. A exposição ficou em cartaz 4 meses e eu tive um convite maravilhoso para levar essa exposição Enfim os Imperadores para as estações do metrô de São Paulo. E no dia que eu entrei na estação Sé e vi os pinguins imperadores ali ilustrando a estação do metrô, e eu percebi pessoas que estavam ali fazendo selfie na frente dessas fotos, eu entendi que eu tinha encontrado a minha missão e que eu estava cumprindo o meu papel, né, o meu propósito maior, que é levar a natureza para dentro da vida das pessoas. E é isso que eu procuro fazer através da fotografia, sensibilizar as pessoas para que elas mergulhem na natureza, seja através de uma imagem na parede de uma casa, seja através dessa fotografia no escritório, num lugar público. E quem está em casa e está ouvindo a gente, como as pessoas podem ter acesso a essas fotografias? Então, é através do meu site, marinaclink.com. O dia a dia meu é através do Instagram, Marina B. Klink, tem um B, porque eu era bandeira antes de ser Klink. Vou colocar tudo aqui. E a minha filha menor, Marina Klink, pegou o nome Marina Klink antes de mim, porque ela foi esperta. Eu não entendia que esse negócio do Instagram ia ser tão importante. Tá vendo? Mas a gente vai colocar então, ela, Marina Helena, eu sou a Marina B. Klink, Marina Bandeira. Marina, muito obrigada pela sua participação. Mulher Pena, especial. olha a pena que a gente tem pouco tempo. Que a gente tem que marcar. Então, a gente tem que marcar uma palestra, 1h30, a gente fala mais. Obrigada, meu gente. amor. Isso foi fantástico. Eu quero inspirar as mulheres a se encorajar nos novos desafios que eles estão passando na nossa frente. Às vezes a gente deixa ele passar. Vamos pegar com força essas oportunidades, não vamos deixar a oportunidade escapar. Gente, muito obrigada. Beijo para todos vocês. Obrigada, Marina. Obrigada. Tchau, meu amor. Obrigada. Beijo.